E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui. Eu vou fazer um vídeo sobre os meus maiores aprendizados intelectuais desse ano, algumas dicas artísticas pro final. E vai ser um vídeo longo, quero ver quem vai ficar até o final. Sobre filosofia, eu li A Lógica da Pesquisa Científica, do Karl Popper. Popper talvez tenha sido o mais influente epistemólogo do século XX. O Popper aqui, ele critica aquela noção indutivista da investigação científica, né? Então, explorando aquele argumento do David Hume sobre o problema da indução. Ele faz algumas críticas à escola positivista do Círculo de Viena, as consequências de extinguir a metafísica, aquelas influências do Wittgenstein também. Em geral, uma crítica ao verificacionismo como critério de demarcação científica. E nesse livro que ele propõe a ideia do falsificacionismo ou falseabilidade, que é aquela noção, a ideia de que as ideias científicas precisam de estar vulneráveis a novas informações. Se uma ideia não pode ser testada empiricamente, então ela não pode ter o status de ciência. Esse foi um dos livros mais difíceis que eu li em toda a minha vida. Ele foi escrito na década de 30. Ele é excessivamente técnico, ele tem muita nota de rodapé. Dá a impressão que ele revisou esse livro umas 50 vezes. Então tem o prefácio da década de 40, de 50, de 60. Cada pedaço do livro parece desconectado do anterior, assim. Pra mim não ficou uma narrativa muito interessante. E eu não recomendo de maneira alguma se você não ama epistemologia. Ainda sobre filosofia, eu li A História da Filosofia Ocidental, do Bertrand Russell. Russell ele foi um matemático muito conhecido na área de lógica formal. Eu suspeito que ele é mais conhecido como filósofo, apesar disso, onde ele contribuiu para fundar a filosofia analítica também, né? Nesse livro, basicamente, o Russell conta a história da filosofia, né? Desde os pré-socráticos até o século XX, com muita clareza, muita ironia. Então ele descreve pensamentos, contextos políticos, influências mútuas. É uma introdução bem acessível, mas eu senti uma forte opinião dele em muitas partes do livro, e ele nem parece esconder muito isso. Ele escreve muito bem, ele já ganhou um Nobel de Literatura, inclusive, por conta dos vários dos seus textos. E particularmente eu gostei bastante do capítulo que ele fala sobre o romantismo, até porque eu também gosto do tema. E além disso, à medida que eu tava lendo o livro dele, eu também tava lendo aquele livro de filosofia da edição Globo, que é um livro bem interessante até, é um livro bem legal para fixar algumas ideias, algumas frases, né? Então, o livro ele é mais como se fosse um catálogo do que uma narrativa, uma proposta. Sobre a história da ciência, eu reli, na verdade, A Dança do Universo, do Marcelo Gleiser. Eu gosto bastante do Marcelo Gleiser, ele é um astrônomo brasileiro, né? Ele é muito famoso, principalmente aqui no Brasil, por causa da divulgação científica, né? Eu adorava ver aqueles documentários dele no Fantástico, né? Poeira das Estrelas, eu vi acho que umas 50 vezes aquele vídeo. Ele lembra muito o Carl Sagan também, né? Ele tem uma visão bem poética, assim, da ciência, né? De olhar para a natureza. Eu já tinha lido esse livro uns 10 anos atrás, mas como eu mudei muito o meu jeito de ver o mundo de lá pra cá, eu tava com a impressão de que eu nunca tinha lido esse livro. Então, nesse livro, basicamente, o Gleiser, ele traça a ideia sobre as origens do cosmo, né? Os mitos dos antigos até a física moderna, né? Ele explica de forma muito simples, né? Como surgiram os conceitos como átomo, espaço, tempo, Big Bang, física de partículas, etc. Eu gosto bastante dos capítulos sobre as cosmogonias, logo no comecinho ali, e quando ele fala do Kepler, porque eu também acho uma figura fascinante, assim, na história da humanidade. Então é basicamente uma jornada de como a ciência tenta dar sentido ao universo, né? E como algumas pretensões, algumas perguntas dos seres humanos estavam muito antes ainda da ciência moderna, né? Sobre biologia, a melhor ciência de todas, sem dúvida alguma. Eu li O Planeta Vírus, do Carl Zimmer. O Zimmer é um jornalista muito famoso até nos Estados Unidos ali. Ele escreveu bastante já sobre biologia, sobre parasitos, um monte de coisa assim. E nesse livro ele fala sobre vírus, né? Ele fala como os vírus moldaram a Terra, né? E até surgimento das células também, aí pandemias, etc. Então ele acaba explicando o papel ecológico, evolutivo do vírus, né, até cultural em alguns momentos. É um livro muito bem cuidado, muito bem feito. Ele estava bem baratinho quando eu comprei ele, acho que estava uns R$10, inclusive, na Amazon. Ele tem ilustrações bem bonitas, a textura dele até é bem prazerosa de passar as páginas, assim, foi muito bem feito. Eu gostei muito dos capítulos sobre o papilomavírus humano, sobre os fagos no oceano também, que me surpreendeu bastante, né? E sobre a história da varíola também, né? Bem interessante. Qualquer coisa sobre biologia é sempre muito interessante. Eu também terminei de ler um livro do Sharon Molen, chamado Inheritance, em inglês, que seria mais ou menos hereditariedade, mas aqui ficou como
A Herança. Eu sempre quis ler esse livro desde que o Átila citou Nerdologia há muito tempo atrás, no episódio de X-Men, então você vê claramente que ele tirou todos os exemplos do livro. O autor, ele é um médico, um cientista, né? Ele é especializado em doenças raras, assim, né? Diferenciação sexual, neurogenética, essas coisas todas. E esse é um livro sobre hereditariedade, basicamente. É um livro que ele conta vários casos dos pacientes dele, né? Então, conta como muitas doenças, mutações, condições genéticas aparentemente ruins hoje também foram selecionadas e foram úteis no passado. Então, ele mostra basicamente como que raciocinam os geneticistas também, né? Começando com aquele mendelismo simples, né? E depois avançando nesse conhecimento. Então, aí ele fala de epigenética, aquela expressividade variável, a influência do ambiente no genótipo, todas aquelas coisas que a gente aprende na aula de genética. E é legal porque ele passa por várias síndromes, doenças, né? Tipo, a síndrome de Marfan, hipertelorismo, aquela distiquíase, né? Que é uma condição que dá 2 fileiras de cílios nos olhos, né? É bem interessante até. Entre outras coisas, como a prega de palmar única, né? Aquela questão dos citos inverso, né? E como isso muda a disposição dos órgãos no corpo. É muito interessante cada coisa que ele vai falando. O livro é bem curtinho, rapidinho de ler. Tem uma parte também que ele fala da condição dos Sherpas, né? Que sobem aquelas montanhas bem altas lá, que eles têm uma adaptação ao ambiente deles também. É um livro bem interessante, se você gosta do tema de genética, eu recomendo bastante. Sobre geografia, eu li o Armas, Germes e Aço. Quem escreveu esse livro foi o Jared Diamond. Ele é um geógrafo, historiador, ornitólogo também, né? Nesse livro, basicamente, ele explica por que algumas sociedades se desenvolveram mais rápido do que outras, né? Ele dá um destaque bastante para a geografia, então, questões de domesticação de plantas e animais, tecnologia. Ele basicamente afirma que as vantagens iniciais da humanidade moldaram, meio que orientaram o destino das civilizações. Eu achei um livro bem interessante, ele é muito argumentativo, tem muita informação no livro, e acho que é um dos livros que eu mais citou coisa, assim, tem bastante coisa pra aprender ali. Dá pra ver que foi um trabalho bem grande, difícil de fazer isso, porque ele vai desde como funciona a fisiologia de uma planta lá, e por que essa planta dá uma vantagem e não outra, por que ela sobrevive num clima X e não Y, e aí isso deu uma vantagem para aquela civilização que estava naquele local, naquele momento. Ele também fala umas coisas interessantes sobre os mamíferos, né? Então, a distribuição dos mamíferos que são úteis, entre aspas, para nosso desenvolvimento, ela não é distribuída de uma maneira homogênea, então alguns povos já tinham mais vantagens do que outros só por conta disso também. Ele fala sobre aquela explicação dos eixos continentais, né, que é bem interessante, né, onde a latitude no geral no planeta ela é mais parecida se tratando de clima, né, então se você planta alguma coisa numa latitude X, a chance de você conseguir plantar na mesma latitude também é grande, né? E o que não acontece na longitude, então continentes como a Eurásia já tiveram muita vantagem se comparado com a África e com as Américas aqui, então é bem interessante também fala mais pro final sobre organização política e social, sobre a difusão de informação. Dá pra dizer que é um clássico influente do tema, né? O livro já tem uns 20 anos, acho que até mais, inclusive. Mas se você gosta de geografia, acho que é super recomendado. Bom, sobre psicologia, eu li o How the Mind Works, ou Como a Mente Funciona, do Steven Pinker. O Pinker ele é um psicólogo cognitivo linguista, ele é muito conhecido por os seus trabalhos sobre linguagem, sobre mente humana. E nesse livro, basicamente, ele fala sobre como funciona a mente. Começa falando sobre algumas comparações com o refino a gente tem sobre algumas tarefas, né? Então, por exemplo, ele compara como seria projetar um robô para fazer coisas que a gente faz de uma maneira muito fácil, como manipular um objeto, né? Então, até hoje o pessoal tem muita dificuldade de fazer isso. E no caso dos seres humanos, na verdade, a gente tem muita facilidade de manipular qualquer tipo de objeto, né, com a mão, que dá até a impressão de que cada um deles foi projetado pra gente conseguir manipular eles, né? E daí ele utiliza isso para dizer que andar, entender objetos, reconhecer pessoas, planejar ações são, na verdade, um produto da engenharia biológica que a gente já tem. Então, coisas como entender expressões emocionais, perceber quando alguém tá bravo, quando alguém tá feliz, quando alguém tá entediado, assustado, identificar objetos deformados, mesmo que eles estejam incompletos, né? Então, a mente meio que ela projeta o que seria aquele objeto, mesmo quando a gente não vê ele
completo, né? Sem apelar para a ideia de que a mente é algo misterioso, espiritual ou mágico. Nesse livro, basicamente, eu aprendi que pensamento é computação, né? Então, o cérebro, ele manipula informações, representações, regras, e a seleção natural construiu módulos especializados para resolver desafios do nosso passado. Então, módulos como a visão, a linguagem, reconhecimento de rosto, julgamento social, navegação espacial, né, emoção, entre outras coisas. Então, essa modularidade explica porque certas capacidades que a gente tem, né, são tão refinadas, porque danos específicos no cérebro produzem déficits bem específicos que são localizados, né? Então a mente não é uma coisa homogênea. Esse livro critica algumas posições rivais, né? Como o caso do behaviorismo, que critica essa ideia de estados mentais, né? Ele também critica a ideia do conexionismo puro, né? De que a mente não tem lateralidade. Então é um livro bem interessante, talvez seja o melhor livro que eu li sobre como a mente processa informação. Eu gostei bastante do capítulo sobre estereogramas, que são aquelas imagens bidimensionais, né, que elas são feitas para enganar de propósito, sei lá, que o sistema visual ele cria uma ilusão de profundidade a partir dessa imagem 2D. Então daí ele acaba explicando passo a passo de como isso funciona. É bem interessante que como o módulo da visão tem que resolver os inputs do olho, né? Então como a gente tem uma visão estereoscópica com 2 olhos, ele tem que entender que esse dedo que eu tô vendo aqui, a partir desse olho também é o mesmo que eu tô vendo desse. Então ele projeta uma imagem na mente que corresponde a isso, pra gente conseguir operar no mundo, né, sei lá. E daí eu fiquei viciado nisso, fiquei procurando um monte de estereograma pra ver na internet. Você tem uma imagem 2D e do nada brota um 3D na tua mente que só você tá vendo lá. E é engraçado porque eu tentei fazer meus amigos verem isso também, fiquei frustrado porque nenhum deles conseguiu ver. E pra eles eu sou maluco. E uma dobradinha, né? Eu acabei lendo outro livro dele esse ano, o Tábula Rasa, A Negação da Natureza Humana, por recomendação de muita gente, né? A Nicole Tulip, uma psicóloga, até tinha comentado comigo sobre o livro. O Fabrício Zanchetta tinha comentado comigo também. Que, aliás, tem um canal muito bom, onde ele faz muitas resenhas de livro. É muito legal mesmo. Não sei como ele consegue ler tanta coisa, na real. Também conversei com o João Pedro sobre o livro, né? Um cara muito gente boa. Ele é uma das grandes amizades que eu fiz esse ano aí. Mas falando do livro, na Tábula Rasa, o Pinker argumenta contra 3 ideias que dominaram o ambiente intelectual do século XX e, de certa maneira, até agora tem bastante força. Que é a ideia da tábula rasa, que dá pra derivar desde o John Locke, que é a ideia de que o ser humano nasce como uma folha em branco, do mito do bom selvagem, que basicamente a gente pode tirar desde Rousseau, de que o ser humano nasce bom e a sociedade ou a civilização acaba corrompendo ele, e do fantasma da máquina, que é aquela ideia mais ou menos de que a alma ou a mente seria algo separado do corpo, né, do cérebro, sei lá, e tem uma formulação mais influente depois do Descartes. O Pinker ele mostra por que essas doutrinas elas ficaram tão populares na academia, e para ele é muito mais por motivações políticas e morais ideológicas do que por evidências científicas. E daí ele demonstra um monte de descoberta, um monte de evidência da ciência cognitiva, da neurociência, da genética comportamental, da psicologia evolucionista, mostrando que a mente é um sistema computacional com módulos inatos também, né, em que o cérebro ele tem uma arquitetura biológica inata, né, e que traços psicológicos são parcialmente hereditários, né? Que é um achado bem constante na genética comportamental, inclusive. E daí deriva disso de que alguns instintos, como a agressividade, a cooperação, o cuidado parental, sei lá, tribalismo, moralidade, né? Eles também foram moldados por pressões seletivas. Só que essas afirmações são completamente heréticas nos círculos acadêmicos, né? E segundo Pinker, isso acontece por 4 medos que o pessoal tem, que é o medo da desigualdade, o da imperfeição, o do determinismo e o do niilismo. E daí ele argumenta muito bem, por sinal, que esses medos eles são infundados, né? Ele argumenta bastante que a igualdade ela é um princípio moral e não biológico. E daí tem uma ideia dele que eu acho muito boa, que é o progresso ele vem de utilizar as melhores partes ou os anjos bons de nossa natureza contra as piores partes. A nossa natureza também fornece bases para moralidade, né? Para justiça, para empatia, para cooperação. E também a gente tem uma capacidade de autocontrole, né? O raciocínio. Então, desejos como ganância, malícia, eles coexistem com
outras faculdades que nos dotam de simpatia, de desejo por respeito mútuo. A responsabilidade e o livre-arbítrio são compatíveis por causa do nosso cérebro causal e que o sentido da vida emerge de emoções, vínculos e objetivos que a própria evolução instalou na gente. Por final, o livro ainda aborda questões sensíveis como política, gênero, diferenças sexuais, criação de filhos, que inclusive eu acho que esse tópico foi o que mais teve polêmica, porque que pareça. Eu vi algumas entrevistas dele, uns canalistas acabou que não gostou muito do que ele estava falando lá. Freud and so forth, or how do you fit him into this scenario, into your scenario, bothers me a little bit. The basis of psychoanalytic psychotherapy, but I don't think it's been properly tested, and I think the studies that do bear on it suggest that Freud may have been wrong about the neuroses as well. Vem falar sobre arte, sobre beleza no final, né? E basicamente defende que compreender a natureza humana não ameaça a moralidade, né? Ela, na verdade, fortalece, porque as políticas eficazes e instituições estáveis, elas têm que levar em conta quem realmente a gente é, né? E não quem a gente deseja que a gente fosse. Aquela ideia de que para combater um problema a gente tem que fazer um bom diagnóstico, né? Então, se a gente erra no diagnóstico, a gente vai errar na receita. É um livro muito bom, um livro que me surpreendeu bastante. Na verdade, ele é um livro bem humano, assim. Eu me senti que cada parágrafo ele é muito bem elaborado, ele é muito bem escrito. Muitas vezes é muito engraçado, porque ele tem várias referências a citações que certamente eu vou colocar no meu vocabulário aí. Sobre sociologia, eu li o Bowling Alone, ou Jogando Boliche Sozinho, do Robert Putnam. Quando eu li o The Righteous Mind, da Mente Moralista, eu gostei muito de um termo que o Jonathan Haidt cita, que é capital social, que inclusive talvez seja o termo do ano pra mim, que eu enchi o saco de todo mundo a respeito dessa ideia, que procura entender as ligações entre as pessoas e as normas de reciprocidade associadas a elas, né? Ou seja, confiança. Eu decorei essa frase. No caso do Jonathan Haidt, ele cita o Bowling Alone, né, para falar sobre o tema, né, que é um livro que fala basicamente sobre isso. E aí, eis que eu tô no sebo um dia e encontro o livro por R$25. Eu nem sabia que ele tinha sido publicado aqui no Brasil. Bom, nesse livro ele basicamente tem um recorte específico dos Estados Unidos, mas é pra gente extrapolar algumas coisas. E onde ele basicamente fala sobre o declínio do capital social nos Estados Unidos, né? Menos associações civis, menos confiança, menos participação das pessoas e mais isolamento. Ele relaciona isso com mudanças econômicas, tecnológicas, culturais. O livro todo é um compilado argumentando que sociedades fortes dependem de laços comunitários ativos. Tem um verbete muito bom no Our and Data chamado Trust, que ele fala sobre basicamente confiança, né? Então, existem algumas correlações onde o maior capital social, ele consegue explicar um maior DH, ele também consegue, ele está muito correlacionado com o PIB per capita de um país, justamente porque os custos de transações em sociedades que as pessoas confiam umas mais nas outras são muito menores. Existem inúmeros problemas em uma sociedade com pouco capital social, né? O que o Easy Nobre fica falando de low trust society. Então, por exemplo, sei lá, num condomínio em que as pessoas não confiam mais nas outras, então elas precisam instalar mais câmeras de segurança, contratar um síndico profissional, né? Colocar fechaduras eletrônicas nas portas, fazer reuniões mais longas, discutir regras, criar multas e regulamentos excessivos e muito detalhados. Tudo isso é custo e desgasta a convivência também, né? Então, outra coisa, sei lá, trabalhar em equipe, quando você está numa low trust society, né? Se ninguém confia no colega, tudo precisa estar por escrito, ninguém delega tarefas, você tem, sei lá, reuniões duplicadas para revisar um trabalho de todo mundo, e isso quer dizer tempo perdido monitorando ao invés de produzir, a produtividade despenca, e o principal, comércio entre as pessoas, né? Então, tipo, tudo precisa estar em contrato, o cartório tem que ser um intermediário para autenticar a assinatura, reconhecimento de firma, testemunhas, advogados, enfim. Um simples ato de vender um produto, um carro, é um processo muito mais burocrático, longo e muito mais caro. Ou seja, em sociedades onde as pessoas confiam menos umas nas outras, é pior para todo mundo. É um livro muito interessante, é cheio de gráficos, cheio de informação, dá pra tirar bastante coisa legal lá, e certamente é um termo que eu vou carregar durante um bom tempo, assim, porque eu acho ele bem elucidativo. Me enfiei em política esse ano também, e eu li 2 livrinhos da Maryse Schonz sobre liberalismo e marxismo. A Maryse é uma professora de sociologia de mão cheia, assim, ela domina vários assuntos, ela é super articulada, consegue transmitir ideias de uma maneira super clara e coesa, né?
Tem um vocabulário de causar inveja, assim, também. Eu acho ela super objetiva, técnica, falar sobre os temas que são bem sensíveis até ela. E ela não passa aquela impressão de guru que sabe tudo, né? Então, por isso que eu acabei comprando um dos seus livros. São livros bem curtinhos, mas passam pelas ideias mais fundamentais de cada ideologia. No caso do marxismo, começa com o contexto das ideias, né? Então, aquela crítica ao idealismo alemão. Você tem enunciado de termos como materialismo, idealismo, infraestrutura, superestrutura, materialismo histórico dialético, luta de classes, motor da história. De maneira super encaixadinha, assim, um no outro, né? Ela também fala sobre a crítica à filosofia burguesa, aí tem a ideia de consciência de classe, ideologia, falsa consciência, religião como ópio do povo. Também tem a parte da crítica econômica, né, do capitalismo, então a exploração da classe proletária, mais-valia, e o fim do capitalismo e revolução. No livro do liberalismo, basicamente é bem parecido assim, né, então você tem tópicos e definições, estando o liberalismo mais associado a uma luta contra formas autoritárias de governo, então princípios como liberdade individual, igualdade jurídica, representatividade, uma democracia, liberdade econômica. É um livro passa por conceitos sobre a liberdade negativa e positiva do Isaiah Berlin, a importância da razão também, né, aquele ideal de progresso liberal, a separação do público do privado, aquela questão de tolerância em uma sociedade heterogênea, propriedade privada, essas coisas todas. Também tem uma parte que ela fala do contexto histórico, Revolução Gloriosa, Revolução Francesa, Revolução Industrial e democracia liberal também, né, liberalismo clássico, novo e o velho, neoliberalismo também. São livros bem interessantes, são livros breves, eu acho que são bem resumidos, né? E serve muito bem para fixar alguns termos, né? Amarrar eles com uma narrativa coerente, né? Me impressionou o nível técnico, enxugar tanta informação e caber num livro tão pequeno. Eu achei um trabalho bem feito. E aí, lendo o livro, eu acabei tentando ir atrás de algumas outras coisas. Eu li também o Liberalismo do José Guilherme Melchior. O Melchior, ele foi um crítico literário, ensaísta, diplomata. Acho que ele até participou na Unesco com relação a representar o Brasil, né, porque ele era brasileiro. E ele também foi membro da Academia de Letras, né? Eu conheci ele naquele documentário sobre... Paixão pela Razão. É um documentário bem interessante fala basicamente da vida dele, assim, intelectual. E até na hora que ele vai falar, você vê que é uma pessoa super bem articulada, assim. Modernos, como o Norberto Bobbio, por exemplo, o pensador italiano, ou como era o caso de Raymond Aron, que aceitava perfeitamente que a liberdade moderna é uma combinação de liberdade política com uma série muito avançada de direitos sociais que foram resultados de conquistas de movimentos sociais, quer dizer, conquistas feitas de baixo, permitidas essas conquistas pelo próprio fato de que havia democracia. O livro basicamente é uma síntese do liberalismo. Ele conta a história do liberalismo, suas vertentes, como a sua escola francesa, alemã, inglesa no começo lá. Passa por aqueles autores, todo mundo está acostumado, Locke, Montesquieu, Tocqueville, Constant, John Stuart Mill, até os liberais mais contemporâneos, né? Conciliando essas ideias de liberdade com instituições. Tem um pouco de defesa do liberalismo como uma doutrina sofisticada. Ele é muito técnico, mas me dá a impressão de que é um resumo de aulas, assim, sabe? Parece que ele tá dando uma aulinha ali, tem até um resumo no final. Eu acho um livro bem de boa de ler até. Dá pra ver que o livro em si ele foi montado de maneira muito cuidadosa também, porque eu acho que ele faz parte de uma série de outros livros do Melchior, e aí você vê que logo no começo tem umas cartas lá sobre que ele correspondia com Isaiah Berlin, o Gellner. Ele, acho que teve elogios até do Ramon Aron, né, também. Então, enfim, é legal porque o Melchior é um pouco esquecido aqui, né. Então, achei interessante, tava curioso, assim, saber o que ele tinha escrito. Eu recomendo bastante se você gosta de política sobre o tema, né? Mas é uma coisa mais específica também. Também li sobre a liberdade de John Stuart Mill. É um texto bem famoso sobre a defesa da liberdade em geral, né? Então, eu fiquei com vontade de ler esse livro desde quando eu li o texto do All-Minus-One, do Jonathan Haidt com o Richard Reeves. E eles tiram muitas ideias do John Stuart Mill ali, né? Então, acho que quando eu li o último capítulo do Mundo Assombrado pelos Demônios, o Carl Sagan também cita o Mill. E talvez o Mill seja um dos maiores defensores da ética utilitarista, né? E aqui ele basicamente argumenta em defesa do indivíduo, que o indivíduo
tem que ser livre para buscar o seu próprio bem, sua própria existência, né? E que é um discurso sobre a natureza e os limites do poder, do que pode ser legítimo, né? É um livro que defende a liberdade de expressão com um argumento muito interessante sobre a ideia da falhabilidade humana. Eu achei interessante que as ideias presentes, elas precisam estar sempre em posição de revisão, porque o ser humano é falho. É um livro bem curtinho, dá pra ler numa boa, em uma semaninha, assim, até menos. Recomendo bastante. Para terminar os livros, eu li um ensaio do Mário Vargas Llosa, chamado O Chamado da Tribo. O Llosa, ele foi um escritor, ensaísta, jornalista, sei lá, intelectual peruano, inclusive. Ele é considerado um dos grandes romancistas da contemporaneidade, né, da língua espanhola. E esse livro basicamente mistura sua autobiografia intelectual, onde ele transita entre ideias políticas ali, né, durante a vida dele, passando por autores como Ortega y Gasset, Ramon Aron, Karl Popper. Basicamente uma defesa contra autoritarismos, né, e uma defesa da democracia liberal. O Llosa, ele morreu, né? Esse ano, inclusive, não faz tanto tempo, assim. Lembro que isso me chamou a atenção e eu fui procurar coisas dele lá. E tem um livro que ele fala sobre alguns conflitos até aqui no Brasil. E certamente um dia eu vou ler. Sobre esse livro, pra mim, o que ele basicamente quis dizer sobre o Chamado da Tribo é algo que o Popper argumenta naquele famoso livro dele, Open Society and Its Enemies, que é a sociedade aberta e seus inimigos, que é uma certa nostalgia do ser humano em voltar para um estado mais ancestral, né? Que é a vontade de pertencer a um grupo fechado, onde existe um líder que decide tudo, e aí seria, sei lá, o cacique, o chefe, e o indivíduo, ele se sente seguro sem tanta responsabilidade pessoal, mas ao mesmo tempo muito hostil a quem é diferente. E ele basicamente pega essa ideia e aplica a política moderna, né? Identificando a partir disso o nacionalismo fanático, o fanatismo religioso um pouquinho também, projetos utópicos de engenharia social, muitos deles ligados ao socialismo, coisas que causaram massacres, tiraram a liberdade individual das pessoas, esse apelo, né, pro irracional, para as emoções do grupo contra a razão individual. Ele usa exemplos como Hitler, Mussolini, Perón, Fidel Castro, e ele vê esses líderes como mestres justamente em explorar esse espírito da tribo, né? Carisma, criando aquele nós contra eles, né? Que é tão presente na história da humanidade, para mobilizar pessoas, passando por cima de instituições e direitos, o que seria algo como populismo, vamos lá. É um livro bem interessante, ele é bem fácil de ler, carrega bastante da visão política do autor e ideológica que ele tem. Não é nada tão técnico como o do Melchior, é mais uma reflexão interessante, é um grande autor contemporâneo e muito inteligente também, né? E ele enxerga aquelas pessoas que eu acho que tem essa skill de enxergar mais com fidelidade essas motivações humanas. Vou citar também um livro da minha área, né? Que eu sou desenvolvedor. Eu li um livro chamado Entendendo Algoritmos, que é um livro que eu li mais para a minha área profissional. Apesar da minha curiosidade com esses temas que eu citei anteriormente, né? Eu só sei de filogenia e programação orientada a objetos, cara. Pra, entender, botar a mão na massa mesmo, né? Legal se você quer entender como funcionam algoritmos e estrutura de dados. Vamos lá, chega de livro. Sobre textos que eu li e eu achei interessantes, eu não vou lembrar de todos, mas eu tentei anotar alguns que eu lembro que eu gostei. Hoje em dia, tem muita coisa boa no Substack, eu acho que tem vários assuntos interessantes, tem muita gente falando muita coisa legal no Substack, né? Eu sempre tô lendo alguma coisa lá. Eu li um texto bem bom do Kremyux, ele é bem famosozinho no Twitter lá, tá sempre envolvido em alguma polêmica lá, e ele fala basicamente sobre o p-hacking, né? Que é você manipular as estatísticas para submeter o seu artigo e passar, né? Então, é aquela ideia de publicar as consequências de só publicar resultados positivos, né? Então, o que acontece é que você tem um gráfico de distribuição que falta justamente esse intervalo do valor de P, e basicamente isso é explicado pelo incentivo, né? Mas não seria esperado por chance. E o texto é bem bom, ele compara várias áreas, assim, em seus estudos, seus problemas, né? Eu sei que essas coisas de metodologia, eu gosto de indicar bastante o Igor Eckert, aqui no Instagram, que é um cara que tá sempre falando sobre
o que é um artigo científico, o que é uma boa metodologia. Não é só porque está publicado que é bom, existe vários problemas que pode acontecer nisso. É um cara muito foda, assim, eu gosto bastante dele. Tem várias aulas dele no YouTube também, eu recomendo bastante. Eu também gostei de um texto muito bom do meu amigo João Coelho, que ele escreve na IQC, o Instituto Questão Ciência. O João tem textos muito bons, muito provocadores também, eu gosto bastante dele. Eu vou recomendar um mais recente que ele escreveu sobre a Rosalind Franklin e a estrutura do DNA. É um texto, para mim, muito elucidativo sobre o papel dela na descoberta, discutindo aquela polêmica, né, de qual foi a influência do seu trabalho, as questões se Watson e Crick tiraram o prestígio dela da descoberta. Eu achei um texto bem legal, né? O João tem outros textos muito bons lá, recomendo basicamente todos também. E lembrando do João, lembrando do Stephen Jay Gould, que ele gosta bastante, eu reli um texto bem interessante dele, chamado A Homenagem Biológica ao Mickey Mouse, em parte também pelo vídeo do Be Smart, Why Do Disney Princesses All Look Like Babies? É um texto bem interessante, né? Inclusive tá naquele livro dele chamado O Polegar do Panda, que eu tenho aqui também. Fala bastante sobre neotenia, sobre a propensão de a gente achar mais fofinhos bichos com traços juvenis. E é um texto bem legal, que mistura cultura pop com biologia. Eu já tinha lido esse texto, mas foi bem legal reler ele de novo, assim, bem interessante. Biologia é sempre muito interessante. Também li bastante os textos da Alice Evans, que fala bastante sobre feminismo, né, e a condição das mulheres e dos homens no mundo todo, basicamente. Ela utiliza muita razão nos textos dela, muitos gráficos. Ela tem muita empatia, assim, né, com o leitor. Eu acho ela excelente. E 2 textos bons delas foram sobre a diferença da polarização política entre os gêneros, que explodiu esse gráfico na internet também. E também tem um texto bem legal que fala sobre o papel do romance na igualdade do gênero, né, uma questão de empatia ali com as pessoas que se gostam, né, frente aos incentivos e conflitos com as famílias, e achei bem interessante. E já emendando em apresentações que eu vi no YouTube, tem um vídeo bem bom da Alice Evans chamado 10,000 Years of Patriarchy. É um vídeo bem legal dela, assim, né, muito interessante também. Ela fala, de novo, quais são as condições que levam o patriarcado a existir nas sociedades, né? Quais são os seus incentivos. E é um vídeo muito legal. Ela passa uma vibe muito boa, assim. Dá pra sentir que ela trata o assunto com muita seriedade, procurando todas as causas e possíveis dessas dinâmicas. E às vezes as causas não são tão triviais, igual a gente acostuma a pensar sobre, e recomendo bastante. Tem um vídeo bem interessante, uma apresentação bem interessante que eu vi de um cara chamado Derry Davis no TED. E, cara, ele é um músico muito foda, assim. Ele é um cara com muito talento com piano e tudo mais. E isso faz tempo já, mas ele chegou um momento da vida dele que ele não conseguia entender porque as pessoas segregavam umas às outras apenas com base na sua cor. Pra ele, não faz o menor sentido, e pra todo mundo não deveria também fazer o menor sentido. Mas a ponto... Só que o lance dele é que ele foi conversar com essas pessoas. Ele foi conversar com líderes da KKK, cara. E à medida que ele ia visitar os caras, ele conhecer eles viam que o Davis era uma pessoa como qualquer outra. E a ponto de muitas dessas pessoas racistas saírem dessa organização racista por causa de conhecer pessoalmente o cara, né? Então, o cara aparentemente é uma pessoa muito gente boa, assim, alguém que você gostaria de ter como amigo, né? E pra mim isso mostra como a empatia também é uma arma excelente contra o preconceito. Eu achei bem interessante. He ended up leaving the Klan, and there's his robe right there. I am a musician, not a psychologist or sociologist. If I can do that, anybody in here can do that. Sobre vídeos assim em geral, vídeo de ciência, eu não poderia deixar de citar o melhor canal do YouTube há algum tempo já, alguns anos já, Veritasium. Quem me conhece sabe que eu amo de paixão Veritasium. Eu acho que o Derek faz um trabalho ele tem vídeos só pelo olho, assim, é muito, muito, muito interessante, muito bem feito, tudo funciona, é muito bom. E esse ano eu vi tem muito vídeo bom dele, mas eu vou citar alguns 4 aqui, que é The Strange Math That Predicts Almost Anything, que ele fala sobre cadeia de Markov, cara, como sempre ele faz, contexto histórico disso emergiu as técnicas que a gente utiliza hoje. Depois ele fala também sobre o algoritmo de Monte Carlo, que foi desenvolvido com um cara que
tava resolvendo problemas de jogo de paciência no baralho junto com o John Von Neumann. Também gostei bastante do que ele fala sobre o arco-íris, toda a física do arco-íris, por que a gente vê um arco-íris duplo e tudo mais. Cara, sei lá, mano, muito... É um privilégio muito grande ter alguém oferecendo esses vídeos de maneira gratuita. Também eu acho que um vídeo bem interessante de citar é aquela triste história da aviadora Amelia Earhart. Ele fala toda a física e tudo que ela poderia ter feito pra talvez sair daquela situação onde ela se meteu e antes do acidente que ela teve. Mas é um vídeo bem interessante. E esse ano também eu ouvi um álbum do Public Service Broadcast, que é uma banda que eu gosto bastante. E nesse álbum eles falam sobre ela, nesse tema. E aí, tipo, cada música vai passando a história dela. Inclusive ela passa aqui no Brasil. É um vídeo bem legal. Também tem um vídeo bem legal que ele fala de um mau projeto de engenharia ali na ilha de Manhattan, que felizmente os caras resolveram a tempo. É um vídeo bem interessante, coisas diferentes, assim, de engenharia. Você vê, caraca, olha só. Todos os vídeos do Veritas são muito bons, assim. Teve um vídeo que ele falou sobre a Monsanto. Sei lá, recomendo tudo que esse cara faz. Outro cara que eu gosto bastante, eu super recomendo, é o Ryan Chapman. O Chapman tem vídeos excelentes sobre humanidades. Ele é super minucioso, ele tem excelentes fontes, ele é muito ponderado, a experiência de ver os vídeos dele é muito boa também, assim, você vê que parece um cara comprometido em tentar, em meio tanta confusão, achar alguma coisa de verdade ali, alguma narrativa coerente, e eu gosto bastante dos vídeos dele. Eu recomendo bastante A Origem do Nacionalismo e do Fascismo. E também tem um vídeo sobre a origem da Segunda Guerra Mundial, que é o melhor vídeo que eu vi até hoje sobre o tema. Outros vídeos que eu vi alguns vídeos do Alex O'Connor, muito bom. Tem uma discussão que teve esse ano também sobre todas as coisas serem conscientes, né? É algo que eu nunca tinha parado pra pensar, ou pelo menos algumas coisas que são sensíveis a condições do ambiente e computam informações. Um termostato poderia ser consciente porque ele regula... Ele é sensível aos inputs do mundo, do clima. Então, tipo assim, uma rocha não seria consciente, mas ele sim. Então, enfim, ver o vídeo lá é bem interessante. Também tem um outro podcast que ele faz com uma mocinha que fala sobre o tema, bem legal. Também gostei do vídeo do Ciência Todo Dia. Inclusive, cada vez o Lost tá fazendo vídeos mais interessantes. Sobre livre-arbítrio, eu achei bem interessante. Eu também vi um vídeo muito engraçado do Duncan Clark, que é sobre teoria da internet morta. E ele usa aquele argumento da linguagem privada do Wittgenstein contra o solipsismo de Descartes. Aliás, os vídeos do Duncan Clark de filosofia são sempre muito, muito engraçados. Tem uma linguagem de geração Z, assim, né? É bem legal os vídeos dele, é interessante pra caramba. Eu também vi um vídeo bem legal do Tom Scott, Does the Language You Speak Change How You Think? Que desbanca essa ideia de que se a gente não tivesse linguagem, a gente não teria cognição. Isso aí, na verdade, é um mito que eu acreditei durante muito tempo. Isso não é verdade. Os linguistas que trabalham com isso de verdade, eles sabem disso, mas talvez é um mito popular que as pessoas repetem. Infelizmente, Tom Scott, um dos meus ídolos da divulgação científica, parou de fazer vídeo e eu fiquei bastante triste, mas pelo menos ele fez bastante material. Tem muita coisa sobre computação, sobre linguagem que ele fazia. Mas enfim, fica a dica também. Eu também não posso deixar de falar sobre os vídeos do Augusto Galego, né? Aí voltando pra minha área de programação e desenvolvimento. O cara manda muito bem nos vídeos, fica a dica pra quem quer ser na área, é bem, bem interessante. Sobre podcasts e entrevistas, teve muita coisa legal. Eu lembro agora, tipo, do podcast do Neil deGrasse Tyson e aí o Chuck Nice com o Grant Sanders, daquele canal True Bruno Brown, aquele excelente canal True Bruno Brown. Os Três Elementos teve podcasts muito bons. Recomendo o João também, sobre quando ele fala do equilíbrio pontuado, sobre macro e microevolução. São episódios muito interessantes, é coisa que você não vê o tempo todo. É bem legal. Eu gostei também sobre o episódio no podcast do Alex O'Connor com o Robert Sapolsky, sobre livre-arbítrio, derivado daquele novo livro dele sobre Determinados, também bem interessante. Eu gostei muito, mas muito da entrevista do Universo Generalista, que é um excelente podcast também, com o Kavish Chet, eu não sei descrever o nome dele, me desculpe, mas é sobre aspectos da teoria decolonial, né? Foi um trabalho muito bem feito, eu achei as perguntas muito bem colocadas, achei muita coisa interessante. É o tipo de ouro que tu vê assim, caramba, cara, quanta informação tem numa coisa bem específica. A gente fica tentando filtrar a informação relevante na internet, mas quando você acha uma boa, você fala assim, caraca, realmente valeu a pena. É um podcast muito bom, muito provocativo, recomendo bastante. O que mais? Teve o Jonathan Haidt no Roda Viva, eu vi só esse ano, porque ele tá com o livro Geração Ansiosa agora, falando sobre
o problema das redes sociais. O podcast do Wesley Delanogari teve vários legais também. Teve um com o Samuel Lacerda sobre educação, achei bem interessante. Aquelas ideias sobre método fônico, método global, sobre as questões de alfabeticismo no Brasil. É bem preocupante, mas é bem interessante. Também alguns episódios com o Vitor Andrade, que por sinal é uma pessoa incrível, assim, excelente em filosofia. Gosto bastante dele. No caso, eu recomendo um que eles falam sobre ética. Então eles falaram sobre ética deontológica, ética utilitarista, não sei se eles falaram de ética esotérica, mas um papo bem interessante. Eu gosto bastante do Vitor, quase tudo que ele faz eu acabo vendo. Eu também gostei muito de um podcast com o Fernando Neri sobre desigualdade no Brasil. Inclusive, eu vou ler o livro dele chamado Extremos em algum momento. Gosto bastante do trabalho dele, é um economista que eu respeito bastante. Teve alguns podcasts da Espectro Cinza que eu achei bem interessante, com o Felipe Novaes. Inclusive, o Felipe Novaes é um cara... Então, tem textos no NIQC bem interessantes também. Teve com a Marise Chons, teve com o Daniel Gontijo, é legal pra caramba. Teve alguns podcasts com o Matheus Benites também, que inclusive eu gostei tanto do canal dele que eu virei membro. Eu basicamente tô maratonando todos os vídeos dele sobre filosofia. É um cara que eu acho muito bom, muito ponderado, muito inteligente. Recomendo bastante também. Ultimamente ele tem falado mais sobre ateísmo. É um tópico que eu sempre achei interessante, até porque eu me identifico bastante, né? Eu não tenho religião. Mas é um cara super sensato, que gosta bastante de filosofia. Então eu recomendo bastante. Algumas coisas sobre o Federico Crepe também, que é um rapaz que vem acompanhando faz mais de 1 ano e meio já. Ele é professor de filosofia, fala bastante sobre política, né, da vertente mais trabalhista. Mas eu acho um cara super inteligente, é o tipo de pessoa que você consegue aprender bastante. Eu já citei, mas vou citar de novo os vídeos do Fabrício no canal dele, Meu Amigo Livro. Eu acho muito boa as resenhas dele de cada livro. Ele também tem vídeos sobre motivações pessoais, alguns vídeos sobre sentido da vida, como lidar com certas situações. São vídeos que eu refleti muito sobre. E várias outras coisas, outras palestras que eu vi sobre moralidade, que tá o Sam Harris, o Blackburn tava nessa palestra também. O Peter Singer também tá, né, falando sobre se a ciência pode dizer pra gente o que é certo e o que é errado. Vi também umas apresentações e debates bem interessantes com Hilary Putnam, que é um filósofo bem relevante, com Noam Chomsky e o Steven Pinker juntos, é bem interessante. Teve algumas palestras do Carl Sagan que eu vi também, eu adoro o Carl Sagan é muito ele, gosto demais. Bastante coisa legal. Chega de coisa cabeçuda agora eu vou falar de um dos álbuns que eu mais gostei esse ano. Esse ano eu não escutei tanta música igual nos anos anteriores, assim, que eu, escutava 40 álbuns por ano. Mas eu gostei bastante do álbum da Lana Del Rey de 2019, que eu esqueci o nome agora. Normal Fucking Normal, sei lá. Eu gosto bastante da Lana Del Rey, eu acho que ela é uma artista excelente, assim. Ela tem muita influência poética, né? Eu vi um vídeo de uma mocinha um dia falando sobre como ela tem essa sensibilidade com poesia e como isso afeta no trabalho artístico dela, acho bem legal. Eu ouvi um álbum do Signs and Sounds, uma banda bem de nicho que eu gosto bastante, uma Monolith, é bem legal também. Teve o álbum do Ghost esse ano, achei mais ou menos, teve 2 músicas que eu gostei bastante. Teve um álbum do Ente Shikari que eu achei legal. Pra mim foi novidade a banda Spirit Box, achei bem legal, a vibe e tudo mais. Que tá ficando bastante famosa. Teve até Trash também, banda lá, deu até vontade de tocar guitarra de novo. Foi recomendação de música, eu acabei ouvindo mais as coisas que eu já tava acostumado e não teve tanta novidade. Coisa que eu assisti, eu terminei de assistir Casa de Papel, eu só assisti agora, sim. Eu achei coisa interessante, só que é bem problemática, sério, eu acho que tem mais coisas ruins do que boas, cada vez mais que vai pro final. Eu terminei de ver... Eu acho que eu terminei esse ano de ver Breaking Bad logo no começo do ano, não lembro agora, mas é uma série excelente. Tirando o começo, que muita gente fala que não é ruim, mas... eu acho o começo de Breaking Bad meio ruinzinho, sim. Teve alguns animes que eu achei legal, que eu acabei ouvindo ano passado, mas vou citar aqui. Freedom eu achei legal. Eu gostei bastante de Osama Ranking, aquele anime que você saca uma vibe de que a vida é muito boa, assim, é bem legal lá, gostei bastante. Também recomendo um anime chamado Orb, que basicamente fala sobre a Revolução Copernicana. É um anime mais seinen, não tão shonen assim. É bem legal. E eu também revi alguns filmes que eu já gosto bastante. O Lutador, eu acho que é um dos melhores filmes que eu já vi.
Whiplash, pra mim, é um dos melhores filmes que eu já vi também. Eu revi Clube da Luta, que eu também gosto bastante. E basicamente foi isso. Sei que esse ano eu li bastante coisa de humanidades, mas espero que ano que vem eu volte mais pra ciências da natureza, que é onde eu me sinto confortável e onde eu gosto mais, né? Química, física, biologia pra mim são paixões. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês consigam tirar alguma coisa ou me perguntar, me manda tal vídeo ou tal texto que você falou, que eu achei interessante. Pode mandar, eu vou escrever aqui nos comentários, qualquer coisa. E bom ano novo pra vocês, pessoal. Espero que o próximo ano seja um ano muito bom. Muitas felicidades, que vocês consigam conquistar aquilo que vocês querem, que vocês valorizem as pessoas que estão do seu lado, que com muita empatia, muito bom espírito e que cultivem as grandes amizades que a gente tem, que aproveitem a família e tudo mais. Até a próxima!